Queridos amigos, amigas, estamos iniciando mais um podcast Conexão em Fé. Nesse dia tão especial, hoje é Natal, Dia do Senhor, aniversário do Menino Jesus. E para nós cristãos, o Natal é a festa do encontro de Deus que se faz humano e vem encontrar com a humanidade, e é o nosso encontro com a divindade, com o Cristo, o Senhor que se faz carne. E a partir deste fato, nós também queremos, desejamos encontrar com as famílias, com os amigos, com a comunidade. E aquele sentimento que vem do Natal, que Natal é Jesus, de solidariedade, de humanidade, de alegria. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E assim aproveitamos para cumprimentar você e a sua família, desejando um feliz e santo Natal. E hoje nós trazemos o tema para o nosso podcast, o assunto da manjedoura. É importante lembrar que Jesus não encontrou uma sala, um quarto para ele nascer. E hoje em dia também corre o risco das pessoas ficarem muito preocupadas com as coisas, com o que comer, com o que beber, com as pessoas, também ficar sem espaço para Cristo nascer. Tanto que o risco de faltar à missa no dia do Natal é muito grande, porque de fato as preocupações ofuscam o nascimento do Senhor. Então nós trazemos o tema, o nosso trabalho de manjedoura, onde nós levamos a nossa testemunho da nossa fé e encontramos o Cristo nas situações do povo em situação de rua. E hoje trazemos aqui o Claudenir, a Tatiane, a Elis, temos o Milton também, que deve chegar. Então, Claudemir, boa noite, seja bem-vindo ao nosso podcast Conexão em Fé. Boa noite, Padre Ernesto, boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Irmão Claudenir, seja bem-vindo. Claudenir é o coordenador da Pastoral do Povo em Situação de Rua, nossa paróquia, que envolve vários serviços. Né? Temos a Tatiane, que dentro da estrutura da Pastoral do Povo em Situação de Rua, coordena a lavanderia. Boa noite, Tatiane. Boa noite a todos. Boa noite, Padre Ernesto. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Tatiane, que é a esposa do Claudenir, e também ajuda a coordenar a lavanderia. Você acredita que nós também temos o trabalho de lavar as roupas para aqueles que estão em situação de rua, né? E todos nós temos um carinho, né? Na maioria, um carinho muito grande pelos animais, os cachorros, né? Que corresponde, né, também ao nosso gesto para com eles. E o povo, os pobres que moram em situação de rua, também tem essa mesma experiência. É o amigo deles, é o cachorro. E nós temos um trabalho dentro desse guarda-chuva, que é a Pastoral do Povo em Situação de Rua, também o trabalho do banho solidário aos cães. E a coordenadora está aqui, a Elis. Seja bem-vinda, Elis. Boa noite. Obrigado, Padre Ernesto. Boa noite ao senhor, boa noite à comunidade. Obrigado pela oportunidade. Seja bem-vinda. Então, Claudenir, você está na coordenação da Pastoral do Povo em Situação de Rua da nossa paróquia e é uma bela contribuição para a nossa cidade. E quais são as atividades que a Pastoral do Povo em Situação de Rua oferece para esses nossos irmãos? Então, Padre, a gente oferece desde o banho, né, toda a alimentação, uma troca de roupa limpa para os nossos irmãos, kits de higiene, tudo aquilo que necessita para eles terem um conforto nessa situação que eles vivem na situação de rua. Perfeito, né? Então, uma das atividades, Tatiane, é funcionamento de uma lavanderia. Como que foi assim, diante do trabalho, o que foi mostrando para a pastoral que era necessário também pensar em lavar as roupas para eles? Então, quando começamos o banho, tinha toda uma estrutura. E a gente viu que eles vinham com as suas sacolinhas, né? Com a sua troquinha de roupa.
Mesmo a gente doando o kit, né, que é uma bermuda, uma calça, uma camiseta, eles sempre tinham a sacolinha deles, que é a casa deles, junto deles. E conversando com um deles, a gente viu a necessidade. E, conversando com eles, eles falaram, a gente podia lavar, né? Tem um sabão em pó, vocês podem doar um pouquinho de sabão em pó? Foi pensando nisso que a gente criou a lavanderia. Muito bem, isso é importante na vida, e na vida de igreja, na vida de fé, nós estarmos atentos. Nossa Senhora que era muito dessa prática, a sensibilidade de perceber a necessidade, né? Como a Tatiana traz, viu que eles traziam a sacola com roupas, pediu o homo, é Cristo ali dizendo, ora, lave minhas roupas, né? Lave as roupas. Sim, e aí eles veio com a sacolinha, e aí a gente foi buscar as doações para as primeiras máquinas. Então a gente tinha um tanquinho e uma centrífuga. E hoje a gente já está com 5, né? 5 tanquinhos e 3 centrífugas. Então a gente lava bonitinho, eles trazem as roupas deles, sai cheirosinha, tudo dobradinha na própria sacolinha deles. Perfeito, né? E nesse trabalho de atendimento aos pobres em situação de rua, é importante destacar também que nós como igreja, nós vamos lá para dar o nosso testemunho, que Deus nos ama, Ele nos ama tanto que impulsiona nós a amarmos aonde Ele se deixa encontrar também, pois Ele diz, eu estava com fome, eu estava sem roupa, eu estava preso, estava doente, e hoje Jesus, quando também ele ia dizer, eu estava na situação de rua, porque é quando fala doente, é a situação de rua também, pobre, com fome. Então, nós não vamos lá com a pretensão de impor algo para eles, para resolver. Nós vamos lá para amar, nem para julgar. Alguém pode falar, mas como? Tem pessoas maldosas ali e também estão entregues ao vício. Nós não vamos lá para julgar, para emitir juízo. Nós vamos lá para amar. E esse amar passa também por esse cuidado aos cães, né? Quando que iniciou mesmo o trabalho da pastoral? No dia de São Francisco, né, Padre Ernesto? Dia 4 de outubro, né? Iniciou no ano de 2020. E começou com os coordenadores, o Rafael e a Carmita, né? E que com eles nós aprendemos bastante, né? Levar um pouquinho de dignidade para os moradores de rua, tendo os seus animais limpinhos junto com eles, né? E podendo também dar um alimento para eles que normalmente a gente dá para os nossos dentro de casa, que é a ração, né? Então, é o banho que a gente dá, né? Alguns a gente consegue secar, outros é só na toalha. E aí, então, a gente dá um pouquinho de ração, água, carinho, e a gente dá em torno de 1 quilo de ração para eles, né? Para os moradores, tá? Não é o que sustenta durante a semana toda, mas ajuda um pouquinho, né? E como ajuda a questão das rações, esses dias, o pessoal que tem um sítio, se lá apareceu uma gata lá, que estão com 5 gatinhos, eles perguntaram, tem ração para gato? Então, olha, que estão aqui em dificuldade, famintos, né? E já, quantos banhos que nesse período já foram dados nos cães? Mais de 900 banhos, Padre Ernesto. A gente tenta atualizar sempre, né? Mas foram mais de 900 banhos e mais de 1.000 quilos de ração, né? De doações que nós recebemos, e então repassamos essas doações. Ótimo. Você falando de doação, então você que se interessa por esse trabalho, por essa manjedoura, onde Jesus também se encontra, né? Onde nós somos chamados a fazer a tenda, ser ali uma casa para Jesus se manifestar. Então, as doações de rações, tem alguma orientação nesse sentido? Que tipo de ração?
onde pode entregar aqui na paróquia, né? A referência. Sim. A gente recebe ração, né, de todos os tamanhos e portes de animais, né, porque temos tanto de porte grande, né, como às vezes também chegam os filhotinhos lá para a gente também dar banho, né. Então, nós recebemos doações de todos os tamanhos, né, podendo estar vindo entregando aqui na paróquia, quem quiser. Se de repente algum pet shop que quiser fazer, né, uma doação aí maior e quiser nos ajudar, a gente também faz uma campanha, né? E a gente também aceita doação de vermífugo, de aqueles medicamentos para carrapato, né? Então, que vira e mexe aparece os cães com alguma enfermidade, né? Então, a gente tenta ajudar de todas as formas e, para isso, a gente precisa das doações, né? Que bênção, né? Claudenir, a pastoral do banho do povo em situação de rua aqui em nossa paróquia, ela iniciou em que ano? Padre, ela iniciou no dia 22 de dezembro de 2019, né? Foi um pouquinho antes da pandemia, nós começamos esse trabalho, que vem resultando aí já em 4 anos. Essa semana a gente já estamos 4 anos nesse trabalho, 4 anos. Em prol dos nossos irmãos. Que beleza. E para fazer parte desse trabalho, a pessoa precisa ser o que? Alta, baixo, ser mais forte, tem idade, o que precisa para fazer parte? Preciso querer, meu irmão. Quem quiser fazer parte, é só deixar seu coração vazio, se esvaziar de si mesmo e falar: eu quero servir a Jesus. Porque quando a gente serve aos nossos irmãos, a gente está servindo a Jesus, né? A gente encontra Jesus nos nossos irmãos todos os finais de semana que a gente está lá. Então é só querer. Pode ser alto, pode ser baixo. Vai de coração que você vai ser feliz e muito feliz lá. Perfeito. Então, olha, queremos reforçar esse convite. Venha fazer parte. Venha nos ajudar ali a cuidar desse Deus que se encontra em todo esse sofrimento, nessa situação. É bem aquela espiritualidade de São Francisco. É dando que se recebe, né? É morrendo que se vive, né? Morrer tempo nosso para experimentar realmente essa vida que vem dos gestos de amor, né? E quantos banhos, consegue imaginar quantos banhos que já foram oferecidos para esses nossos irmãos? Hoje nós já estamos com 9.393 irmãos atendidos nesses 4 anos, né? E de muitas bênçãos, de muitos aprendizados para nós voluntários, que é ali que a gente está aprendendo como se deve servir a Cristo. E é uma bênção estar fazendo parte dessa pastoral e dessa família do Banho Solidário. Olha, 9.393 é uma cidade, né? É uma população. Uma boa cidade, né? É uma boa cidade. E é o trabalho da perseverança, né? Da constância. E esse trabalho, ele se dá em que dia, que horário? Nós fazemos aos finais de semana, né? Intercalamos. Um final de semana a gente faz no sábado, outro final de semana a gente faz no domingo, para poder que aqueles voluntários que só podem servir num dia ou no outro, todos possam participar. Chegamos lá às 6h30 da manhã e ficamos em torno até o meio-dia. É o horário que a gente termina, onde a gente finaliza os nossos banhos e todos os serviços. Perfeito, né? Então, olha, um final de semana no sábado, outro no domingo, e assim possibilita. Eu não posso no domingo, ou não posso no sábado, tem a opção, né? Perfeito. E ali na lavanderia, para fazer parte, são as mulheres ou os homens também podem ajudar a lavar roupa? Os dois, padre. Os Tem homens que lavam roupa, né? Sim, tem homem que lava muita roupa, melhor que mulher, às É. vezes, né? Não, os dois. É só chegar, igual o Claudenir falou, é só chegar lá. Muitos se identificam, às vezes, com a lavanderia, outros se identificam porque temos a gente fala que é a lojinha, né? Na distribuição dos kits, ou do kit de roupa, ou do kit de higiene. Mas é só chegar, que lá a gente vai se colocando nos lugares e vai fazendo parte. Mas pode sim, tanto homem quanto mulher lavar roupa.
E as roupas, a gente vê que sempre carregam numa sacola, né? Sei que um dia, estando lá, perguntei para vocês quantas peças tem a sacola. E aí me disseram lá a média de 30 peças, né? Mais ou menos. Às vezes tem sacola que vem com mais, muito mais, né? Mas é mais ou menos essa quantidade. Eles levam na sacola e às vezes levam na própria sacola mesmo de mercado. Aí a gente tem uma sacola lá um pouco maior. E aí a gente dá uma sacola limpa também, né? Porque às vezes eles vêm com uma sacola. Quando eles vêm com cobertores muito. Quando chove, por exemplo, o cobertor vem muito sujo. Então suja a sacola. Então a gente troca a sacola, lava, centrifuga e põe na sacola limpinha. Sim. E até as pessoas que desejarem participar com doação de roupas, há uma carência muito grande de roupas masculinas, né? Sapatos também, né? Sapato. Calçados, né? chinelo, né? Então pode entrar em contato aqui no telefone DDD 17 3224 5616, que fica aberto aqui de domingo a domingo, das 7 da manhã às 22 horas, onde essas doações elas são organizadas, né, Claudenir? Isso, a gente, durante a semana, né, tudo que a gente recebe, os voluntários vêm, a gente faz a organização, separado por que é de homem, de mulher, calçado, tudo que nos tamanhos, para a gente poder estar utilizando nos finais de semana em prol dos nossos irmãos. E é Jesus quem nos convida, dizendo: eu estava com fome e levaste comer. Cozinheira também tem trabalho também, precisa para ajudar na cozinha, né? Sim, precisa. Porque olha, entre o café da manhã, o lanche e o almoço, chega em torno de quase 500 refeições, né? Sim, entre o lanche e o almoço, 500 refeições. Padre Ernesto, lembrando também, né, que tem os consertos, né, as roupas doadas, verdade. que tiver que serem consertadas, tem as pessoas para fazerem isso, né, e tem também os voluntários que cortam cabelo, né, as pessoas que vão também fazer as unhas, né, Isso. que eu tô podóloga, lembrando, né? A podóloga. eu tô lembrando lá de todo o trabalho, né, que a gente... Sim. Então, olha, costureira, porque como a gente não consegue uma quantidade de roupa suficiente para todo final de semana. Então, daí surge a ideia, vamos consertar as roupas, né? Então, as costureiras podem nos procurar, é mais um serviço. E também a podologia, até a Corte de manicure, cabelo. corte de cabelo, nossa, barba e cabelo, né? Também Sim. tem essa possibilidade de servir. Então, você que tem o domínio dessa profissão, dessa atividade, venha nos ajudar. É outro gesto de amor, organizar o corte de cabelo, até para eles participarem de entrevista, de emprego, estando com o cabelo cortado, a barba resolvida, né? Isso ajuda a abrir as portas, né? Então, quem está na situação de rua, boa parte tem o seu cachorro. E às vezes tem até 5, 6, né? Nossa, A gente vê. tem umas lá que tem até uns 20, Padre Ernesto. Ah. E vem com os carrinhos. Cada semana vem com 4, com 5, aí reveza, na outra semana vem com mais 4, 5. E aí a gente vai levando um pouquinho de dignidade para eles e vai cuidando deles com bastante carinho, porque a gente gosta, né? Isso, não, perfeito, né? E nesse trabalho, Claudenira, as refeições são preparadas aqui na paróquia, né? E há um preparo que exige desde o dia anterior, né? Sim, padre, a gente precisa, né, começar no dia anterior, né, dia de refeição, né, a gente leva em torno de 330 marmitas, então precisa ter esse trabalho, começar no dia antes, preparando os alimentos, para a gente no próximo dia finalizar e poder servir para eles quentinho, uma comida de excelente qualidade que é feita pelas nossas cozinheiras aqui na paróquia e todos os voluntários. Perfeito. De vez em quando alguém procura, Padre Ernesto, e fiz uma promessa, mas não estou aguentando agora cumprir, pode trocar? Então, olha, você que está pensando em trocar a promessa, troca em patrocinar um almoço para o povo de rua. Nós temos aqui os valores exatos do que sai um almoço para o povo de rua. Pode trocar,
né? Uma vez por ano, nós aqui vamos patrocinar, né? E falando em resultado, né? Então agora nós, até para nós o podcast é uma alegria muito grande ter aqui o fruto do trabalho, né? O Milton, nós vamos receber o Milton, fizemos até questão de fazer essa recepção. O Milton é um exemplo de que esse trabalho dá resultado. Seja bem-vindo, Milton, né? Isso, pode falar bem aqui próximo ao microfone aqui, vamos ajeitar, que tudo é ao vivo, né? Ao vivo. Então, Milton, nós estamos vivendo o dia de hoje, que é o dia de Natal, né? Esse podcast é justamente nesse dia 25, e nós estamos apresentando a manjedoura em que Jesus nasceu, e essa manjedoura hoje se dá nessa realidade desse serviço nosso em prol dos pobres em situação de rua. E você é uma testemunha viva, que poderia falar um pouco assim para nós, o Milton, dizer quem é o Milton, onde nasceu, e seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Né? Legal. Desculpa esse atraso, mas cheguei, né? Foi a hora que Deus preparou eu estar aqui. Eu me chamo Milton, eu nasci em São Paulo, na capital, morei um tempo no interior e tenho como cidade Uberlândia, Minas Gerais, foi o lugar onde eu passei mais tempo. E levei uma vida produtiva até certo tempo lá, né? Mas na minha adolescência eu já comecei a beber demais, eu levava tudo na brincadeira, né? Na verdade, achava que ia ser só um momento e ia passar, né? E não foi assim. E eu acabou acontecendo comigo, como acontece com vários, né? Que eu acabei em situação de rua, coisa que eu não acreditei que aconteceria, né? E vivi um tempo aqui em São José do Rio Preto, saí de Uberlândia, né? Com vergonha, né, das pessoas que me conheciam, de vê-la naquela situação. E aqui eu encontrei amigos, né, que me ajudaram, né? A Tatiana, eu não esqueço, o Denir, o Alex, o Padre, né? O pessoal da igreja, né, que toca esse projeto, né, e alcança várias pessoas, né? Eu já fui muito beneficiado ali no banho, né? Em poder tomar o banho, cortar o cabelo, né? Que parece uma coisa tão pequena, mas para quem não tem, né? Sente muita falta. Né? E aproveitando, o Milton lembrou do Alex, um abraço, Alex, que está curtindo lá os lados de Minas Gerais, né? Vivendo esse dia tão bonito do Natal, junto também aos familiares, né? Milton, é importante que o seu testemunho possa abrir o coração, a mente, o olhar de todos que de alguma maneira passam por alguma compulsão, né? Então, o que acabou te levando à situação de rua foi o contato com o álcool, depois do álcool vem as outras dependências, né? Isso. E você chegou ao banho solidário da nossa paróquia, você já recebia esses gestos lá no final de semana, e teve um dia que você decidiu pedir ajuda. Foi. Você lembra desse dia? Eu lembro, com certeza. Eu já tinha visto, né, outros irmãos. Na verdade, eu já tinha passado por outras comunidades terapêuticas, né? Foi agora a minha 7ª e última, né? Graças a Deus até o dia de hoje, internação. Mas eu já tinha passado e eu um dia decidi pedir ajuda, né? Foi o Alex, acho que eu fui e falei direto com ele. Já tinha visto, né? Outras pessoas pedindo e assim... A gente sabe, né? Quando tá naquela situação, você sabe que tem. Sempre Deus prepara uma pessoa que você pode buscar que vai ajudar, né? Mas a gente não quer sair, né? Na verdade, para dar o passo, né? Unir o gesto à palavra, né? Porque, não é fácil, né? Porque o pessoal sabe, né? Tem a consciência, né? Lá no fundo, que está se destruindo, né? Tem uma situação no Natal, que eu queria compartilhar,
que eu vi uma fila muito grande dos irmãos para receber o alimento, né? A ceia de Natal que estava sendo doada na rua. E e essa doação acontecia durante o ano todo. E o pastor, no tempo, ele sempre dava uma palavra antes e nunca havia o silêncio, né? Todo mundo naquele rolo, na fila e tal. E no Natal, não sei, e todo mundo ouviu a palavra em silêncio, sabe? Assim, isso me trouxe a consciência que o pessoal tem consciência, quer sair, né? E é uma luta, né? Contra É uma a luta, carne, né? porque de fato é uma compulsão e precisa ter muito o espírito do admitir, que é um passo, o primeiro passo do programa de vida nova da Pastoral da Sobriedade, e dentro desse admitir entra o reconhecimento da necessidade da ajuda, né? Ajuda. Que bom, Milton, olha, que Deus conserve você agora na sobriedade. E você já está nessa sobriedade desse último tratamento já há quanto tempo? Eu acabei de completar 1 ano e 6 meses, né? 1 ano, Graças 6 a meses. Deus. E 6 meses e mais alguns dias agora. E eu parei para refletir outro dia que eu nunca tinha ficado, né? Nunca tinha permanecido tanto tempo, desde os meus 16 anos, em sobriedade, sabe? Perfeito. Graças a Né? Deus, né? E você lembra, Tatiana, o primeiro que o Milton falou, Tatiana? Sim, sim. Ele levou a sacolinha para lavar. Eu peguei. E aí, todas as vezes ele ia, todos os sábados, né? Geralmente era mais de sábado que ele ia, né? O domingo quase ele não aparecia. Mas eu lembro sim. Lembro Que sim. coisa, né? O Claudemir também lembra? Sim, sim, o Milton frequentava lá com a gente. E é uma gratidão muito grande ver o Milton, né, recuperado nessa batalha e seguindo firme. E a gente vai estar sempre ao lado dele e tenho certeza que daqui para frente é sempre vida nova, né, Milton? Amém. Amém. E o Milton também tinha cachorro, levava cachorro lá pro banho? Não, eu não tinha. Eu, eu não tinha o cachorro, eu andava só, sabe? Só, Eu tinha, na rua andar só não é muito bom. Eu procurava um amigo, né? Mas nunca gostei de muito ajuntamento, né? Apesar de. Mas eu andava mais sozinho, sabe? Certo. Na verdade, eu carregava uma culpa muito grande, sabe? Que eu ficava me remoendo muito. Eu achava que eu não conseguia cuidar de mim, aí eu não ia conseguir cuidar de nada. E, cara, Aí vai entrando na depressão. vai. Vai entrando na Parece que é depressão. umas mentiras, né? Que o inimigo põe na cabeça, né? Com E certeza. É até verdade. que você passa a acreditar como verdade. E hoje você está trabalhando, você já está trabalhando, né? Eu trabalho na comunidade Espírito Santo, né? Junto com o Rodrigo Figueiredo, que me acolheu ali. E desde o início, quando eu fui para lá, eu já fui com uma decisão tomada de que se fosse de Deus, se preparasse, né, eu ia permanecer um tempo a mais, né? Justamente para quebrar aquilo que eu sempre fiz do jeito que eu quis, né? Eu passei pelas outras clínicas e quando dava próximo tempo de sair, eu ficava numa ansiedade danada de querer retomar a vida, né? Que o irmão que passa por essa condição tem, que tudo vai acontecer rápido, e não é assim, né? A vida vai acontecendo aos poucos, né? E graças a Deus eu estou trabalhando lá, tenho a oportunidade de cozinhar, né? Que é um privilégio para mim muito grande, sabe? Eu que recebi, né, várias vezes o alimento nas ruas, hoje eu posso cozinhar para os irmãos, né? Eu fico muito feliz, né? Que benção, né? Até vamos oficializar aqui o convite para você, em algum domingo, vir preparar o almoço com a Vem gente, sim, o vem. povo. Para Isso, ajudar, né? perfeito. Olha aí, povo de Deus, que exemplo, né? Como Deus é misericordioso. E nós precisamos, nesse tempo do Natal, nos tornarmos casas, lugar para Deus se manifestar, a gente se tornar um espaço, um palco para Cristo chegar até as pessoas através dos nossos gestos de solidariedade, né, Elis? Né? E a questão, alguém pode perguntar, mas por que cuidar dos animais? Porque assim como nós gostamos dos animais, e os animais
também faz parte do povo que está em situação de rua. Eu lembro de um que eu conversei bastante com ele, não encontrei ele mais aí ultimamente, mas ele tinha um cachorro. Eu dizia, vamos para iniciar um tratamento. Ele disse, mas só onde que aceita o cachorro, né? E naquele momento ali eu não encontrei. Porque ele diz assim, a minha esposa faleceu, então ficou agora o cachorro. E nessa relação com o cachorro eu encontro a minha esposa, porque esse cachorro viveu com a gente todo esse tempo. Então, de fato, é um gesto de amar, cuidar dos cachorros, porque a alegria, o sorriso que surge neles Padre é muito Ernesto, grande. os cães, eu falo assim, eu costumo falar, né? Alguns aceitam não, mas eu acho que eles são mais evoluídos que nós, porque a gente vai lá, bate neles e eles voltam depois com o rabinho entre as pernas, querendo o nosso afeto, querendo o nosso carinho. Então, eu sou suspeita para falar. E aí, aproveitando, Padre Ernesto, eu queria também fomentar a questão da nosso convívio ali em comunidade, né? A energia que a gente tem ali de estar junto. O dia que eu tô lá no banho é muito maravilhoso. Meu dia, assim, é outro. E é muito gostoso. Eu me sinto acolhida como os moradores, porque eu sinto abraçada por todos que estão ali, sabe? E é trabalhando na comunidade, Padre Ernesto, que eu aprendi a me esvaziar para lidar com os da minha casa. Porque eu senti que foi ali que foi Deus que foi trabalhando a minha paciência, né? Paciência, sabedoria. E aí, então, as pessoas poderiam ver o amor de Deus em mim, né? Então, trabalhar, seja no banho dos animais, seja na lavanderia, seja no banho né? A gente fala dos humanos. Qualquer lugar. A hora eu falo que o difícil é dar o primeiro passo. Mas depois que você vai, experimenta e convive, faz amizade, faz parte da comunidade, você não quer sair mais. Sim. Né? Se torna uma família, né? Se torna uma família. Exatamente. Milton, você conseguiu retomar contato com alguém da família? Como que é? Tem mais irmãos? Tem filhos? Tenho o que, assim, meu irmão, né, eu nunca deixei de ter um contato com ele, assim, não tinha quando eu estava em uso, né, porque eu andei no trecho também, como dizem, eu andei por aí pelo estado de São Paulo, né, vagando, aí eu não tinha contato. Mas, assim, eu tinha uma filha que eu não tinha contato com ela já há 10 anos, eu tenho uma outra menina também, que mora em Minas ainda, mas, assim, depois eu terminei, né, o período sugerido, aí eu consegui falar com a menina, retomei o contato, fui ver ela, né, coisa que já, como eu disse, há 10 anos eu já não via, né, eu deixei de ser um pai ausente na vida dela. E agora, nesse período de sobriedade, você conseguiu restabelecer contato? Consigo, eu falo com ela sempre agora, sabe, procuro apoiar ela, né, mostrar, né, tentar mostrar, né? Para o adolescente é difícil, né? Ela tá agora, completou os 19 agora, e assim, a gente sabe por onde passou, né? E não quer que um filho venha passar também, né? Mas é muito bom. Sim, que bênção, né? Porque imagina para seus filhos, né? Olha a alegria, né? O amor que eles consegue enxergar em toda a sua vida, a sua recuperação, né? Claudemir, como essa experiência do Milton, a pastoral tem outros exemplos daqueles que saíram da situação de rua, né? Sim, padre, a gente tem vários casos, vários irmãos ali que conseguiram sair dessa situação. Encontrei uma irmã essa semana, inclusive, trabalhando em um restaurante. Ela nos reconheceu, a gente estava eu e um outro agente, o Paulo, e ela falou, olha, eu frequentava, eu estava lá, mas hoje eu estou trabalhando, tenho minha casa. Então a gente tem várias pessoas que conseguiram, que querem sair dessa situação, né? É uma luta frequente, mas tem resultado. A gente consegue, né? Muitos irmãos ali ser ajudado e sair dessa situação que eles se encontram nesse momento. Perfeito. Tatiane,
Tem pessoas em casa perguntando, chegando mensagens aqui, dizendo, olha, como que eu faço? Eu quero ajudar na lavanderia, que produtos que eu posso doar, o que é útil, né? As pessoas estão perguntando. Então, vamos responder. Sabão em pó de qualquer marca, amaciante. Hoje a gente está usando um cloro gel com detergente, padre, porque as roupas vêm um pouco, principalmente quando chove. Mas de qualquer marca. Pode deixar na secretaria da paróquia. Ou também, nossos telefones sempre estão ali. Se alguém não puder trazer, a gente deixa o telefone que a gente busca, vai até você buscar também. Tá? Mas de qualquer marca. Então, sabão em pó, detergente e o amaciante. Olha aí, então já ficou muito claro. Eu quero ajudar na lavanderia com doações, não consigo estar fisicamente presente todos os sábados, mas podemos nos tornar presente através dos produtos que lá nós utilizamos, né? E na área ali do banho aos cães, que tipo de doação as pessoas podem trazer? Padre Ernesto, ração de qualquer tamanho, né? Shampoo, né? Condicionador nós usamos poucos, porque não é todos os cães que a gente precisa. Vermífugo, se quiserem doar, remédio para carrapato, toalhas velhas para enxugar eles, né? Quem tiver toalha para liberar tanto para o pessoal do banho dos humanos quanto para os animais também, né? E somente isso. Muito bem. E voluntários, né, Padre Ernesto? Nós também precisamos. Pois é, verdade, hein? Vem nos ajudar. Nos falta mão de obra. Jesus já havia anunciado, feito essa previsão. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? E ele insiste, pede ao Pai para que envie mais operários para a messe, mais pessoas para nos auxiliar, né, nesse trabalho, né? E na pastoral, no geral, Claudemir, o que eles podem doar? Assim, usa no banho, tem a loja, tem enfim, uma infinidade de necessidades, né? Sim, padre. Nós necessitamos roupas masculinas, sapatos masculinos, né? Tênis que eles necessitam muito, camiseta, bermuda, calça, chinelo é uma coisa que é muito pedida para nós e é uma coisa muito carente da gente ter. Toda a linha de kit higiene, creme dental, o aparelho para barbear, escova de dente, sabonete, né? O shampoo, o condicionador que a gente usa muito lá no trailer. Os alimentos também a gente necessita para preparar todo esse alimento que a gente pode trazer aqui na paróquia, doar tudo que precisa de alimento. E voluntários, né? Como eles diz, a gente precisa de mais sim. Não esquecer do Sim de Maria, que o Sim de Maria foi muito importante para tudo, essa nossa história, para Jesus, para a gente estar aqui. A gente precisa de voluntários que queiram dar o seu sim e saber que ali a gente vai estar todo final de semana, até quando Jesus nos permitir, a gente vai estar lá. Ótimo, né? Padre Ernesto. Eu ia falar, tem dentro das doações, a gente tem a campanha do lacre, que a gente junta os lacres e as tampinhas para financiar mesmo, né, para ajudar também os irmãos que estão, né, que querem ajuda, que são internados, que estão internados, que estão sem, alguns com apoio da família, sem esse apoio. Então, quando precisa do remédio, quando precisa de algo assim de uso pessoal, e é solicitado a pastoral, e a pastoral vai fazendo um caixa para atender essas demandas através, então, da campanha do lacre, o lacre das latinhas, né? As tampinhas, e as tampinhas né? de plástico. Qualquer tampinha de plástico, né? Isso. De qualquer tamanho, né? De qualquer tamanho. Porque tem gente que pergunta. Ótimo, isso nos auxilia, dá aí R$300, dá R$400, ajuda de fato a gente poder ajudar melhor, né? Milton, seria importante que você dissesse uma palavra para as pessoas que precisam apoiar mais esse trabalho, porque dá resultado, você é um resultado vivo, né? E, então, dizer da importância, olhando a sua recuperação, para que as pessoas acreditem ainda mais desta ferramenta, né, da pastoral. Tem que acreditar, né? Que
o resumo do banho solidário para mim, especificamente assim, era era uma alegria poder tomar banho e estar ali, mas assim, era um dia alegre, o dia que eu ia pro banho. Eu tenho certeza que meu irmão que tá lá na rua e pode ser ajudado ali, era um dia feliz, sabe? E se você contribuir, você vai estar fazendo uma felicidade de alguém, né? Eu hoje me sinto em paz comigo mesmo, né? Apesar de ter as lutas ainda, né? De resistir, porque não esquece, né? Existem vontades, mas assim, a luta é diária, né? Diária. É bem aquela espiritualidade, né? Só por hoje, É né? só por hoje, é o dia que hoje, graças a Deus, assim, o fim de semana, infelizmente, eu acho que ainda mais Imagina o hoje a dia de gente Natal, vê. então, hein? Eu já Nossa. tava louco, pá. Já, tipo assim, o resumo da história é que eu queria já começar a beber vários dias antes e usar alguma substância, sabe? E hoje em dia eu não sei, a juventude, né, é levado isso muito assim, tem esse sextor, né? E assim, pra quem não sabe, né, esse é o dia de maior consumo, né? Os fins de semana, muito jovem que não experimentou, vai experimentar, né? Vai Triste. tá ali se encarcerando, né? Porque eu não achei que eu ia passar por isso tudo, né? E foram 15 anos só no crack. E eu nunca me imaginei morando na rua, passando. Eu tinha uma situação até legal e tira, né? E coloca o cara. Então, assim, sei lá, não entra, ou né, tenha. Não Se entre, né? tivesse, esforça para sair e dá certo. Tá certo. Né? E buscar a fé em Deus, a vida de Sim, igreja, a vida de comunidade, a vida pastoral, porque o próprio Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, né? Muito bem, olha, vivendo esse dia de nascimento, de vida nova, Cristo que vem ao nosso encontro, vivendo o Natal, nós queremos agradecer a Deus essa oportunidade e desejamos que o podcast seja uma ferramenta a ajudar você a se tornar uma manjedoura, um lugar para Jesus nascer e gerar gestos que possam salvar vidas, como o testemunho aqui do Milton. Queremos agradecer ao Claudemir, a Tatiana, a Elisa, o Milton, por terem vindo nesse podcast e dado esse testemunho de trabalho, de acolhimento e de recuperação de vida nova, né? E assim nós aproveitamos e desejamos também a você um Feliz Natal, que o Senhor continue tendo o espaço necessário para nascer em você e você ser um instrumento para fazer ele renascer em tantas situações da vida, né? Que Deus abençoe a todos, que tenham uma oitava de Natal maravilhosa. Fraterno abraço a todos.